Olá, meu nome é Gilberto Sudré e esse é o programa Vida Digital. Nesse espaço vamos conhecer sobre lançamentos e uso de novas tecnologias, cultura digital, liberdade, software livre, internet, segurança da informação e muito mais. Você pode enviar sua pergunta ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Quinzenalmente teremos um programa novo no ar e você pode assistir a esse e a outros episódios no endereço tvespiritolivre.org/vida digital. E o programa Vida Digital esteve no Fizli, acompanhando tudo o que aconteceu por lá. Aproveitamos e fizemos uma série de entrevistas que você confere agora. Para começar, vamos assistir a entrevista com Alessandro Silva. Ele é sysadmin da Espírito Livre e certificado Zabbix. Ele também realiza o Fórum de Software Livre de Duque de Caxias. Estamos aqui com Alessandro Silva, da Agenda Livre, que também é administrador do site do Espírito Livre, da revista Espírito Livre, que veio falar um pouco com a gente aqui do Zabbix. Obrigado, Alessandro, pela participação aqui. E aí, para começar, Alessandro, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo a gente, o que é o Zabbix? Bom, o Zabbix ele é um sistema de monitoramento para redes e servidores. É um sistema que é licenciado pela GPL V2. Atualmente é uma das melhores alternativas para monitoramento de infraestrutura a nível de software livre. E é claro que ele concorre com algumas ferramentas que são proprietárias, mas no mundo livre hoje é a melhor alternativa para esse tipo de atividade. Legal. E por que esse nome Zabbix? Estranho assim o nome? Pois é, a resposta parece até uma resposta engraçada. Na época, o Alexei, que é o criador do Zabbix, ele era bancário e utilizava scripts em Perl para monitorar a infraestrutura do banco. E aí ele, mantendo essa ferramenta, que mais tarde veio se tornar um sistema de monitoramento, ele buscava um nome para essa ferramenta. E aí ele digitou várias informações no mecanismo de busca na época, OpenMon, nomes bem amigáveis. E todos esses nomes retornaram resultados nas buscas. E quando ele digitou Zabbix, não retorna nada. Então, um nome inédito que tem uma atratividade, então vai ser Zabbix. Aí ficou Zabbix. Interessante, até curiosidade sobre o nome do Zabbix. E quais são as vantagens de se usar o Zabbix em relação quais recursos ele tem em relação às outras plataformas de gerenciamento também? Bom, o bacana é que, primeiramente, você consegue administrar o Zabbix a partir de uma interface web. Tá? Então, isso já facilita a vida de quem está administrando o ambiente. Mas você consegue monitorar tanto por agente quanto por SNMP. Você consegue monitorar uma variedade de ativos. E aí, quando eu falo de ativo, não estou falando só de ativo de TI. Você pode monitorar o que você quiser com o Zabbix. Tá? O agente... ele é um daemon que fica rodando numa porta específica e fica coletando as informações no servidor que está sendo monitorado. Se você estiver monitorando por SNMP, você vai estar utilizando esse protocolo para capturar as informações do ativo e retornar as informações. Enfim, você pode monitorar desde suítes, servidores, até o portão da sua casa ou a sua cafeteira para saber se tem café com os Zabbix. Então, assim, é um software bem extensível. Por ser um software livre e ter API aberta, você pode implementar qualquer modificação que você quiser, ou seja, a sua liberdade não está condicionada a quanto você pode pagar. Ou seja, você pode desenvolver até as funcionalidades que não existem no software atualmente. Legal. Agradeço ao Alessandro pela disponibilidade, por ter vindo aqui com a gente bater um papo sobre os Zabbix e sucesso aí no projeto e na administração também do nosso site lá do Revista Espírito Livre. Obrigado mais uma vez. Eu queria só, para finalizar, dizer assim, que a gente utiliza o Zabbix para monitorar a infraestrutura da revista, tá? E assim, a Espírito Livre é um usuário do Zabbix, mas existem diversas instituições, tanto no Brasil quanto no exterior, que já adotam essa ferramenta de monitoramento que tem se destacado bastante. Legal, obrigado, Alessandro, mais uma vez. Daqui a pouquinho mais entrevistas para você. Agora você assiste a entrevista com Rodrigo Padula. Ele é envolvido em projetos da Mozilla, Fedora e da Wikipedia. Estamos aqui com Rodrigo Padula, da comunidade do Mozilla e também pesquisador da UFRJ. Obrigado, Rodrigo, aí, pela participação e pelas perguntas aqui, que veio responder, sim, gentilmente aqui as nossas perguntas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Firefox OS, em que ele se diferencia em relação aos demais sistemas operacionais mobiles. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. A proposta da Mozilla é levar a web, as tecnologias web para o campo mobile
Então, o diferencial é um sistema totalmente aberto, baseado em tecnologias web, e que facilita que qualquer desenvolvedor web ele pode escrever apps para o Firefox OS e contribuir com o desenvolvimento. Toda a arquitetura do sistema é baseada em tecnologias web, HTML5, JavaScript e CSS. Então isso ajuda a impulsionar essas tecnologias e levar quem domina essas tecnologias para o desenvolvimento mobile. Pode-se dizer que o HTML5 ele tem um papel fundamental no Firefox OS ou não? Sim, ele é fundamental. Tanto que o projeto ele foi lançado como The Open Web Phone. Então ele é totalmente baseado em tecnologias web. Então o HTML5 e o CSS e JavaScript são peças fundamentais do sistema. O próprio sistema operacional ele é baseado nessas tecnologias. Ele usa essas APIs da web, de JavaScript, HTML5 e CSS, para a construção de todo o sistema, desde a interface até os aplicativos que são utilizados e desenvolvidos para ele. Entendi. Bem, e a gente sabe que o mercado de mobile ele é dividido hoje, é bem concorrido, dividido entre Android e iOS, né? E o Firefox está entrando nesse mercado bastante disputado. Como é que você encara, como é que o Firefox OS encara essa competição e a posição do Firefox OS nesse novo mercado? O objetivo da Mozilla, assim como o Firefox Browser, o objetivo dela não é dominar o mercado, dominar o mundo, e sim oferecer uma alternativa para que os usuários eles não se prendam a uma determinada tecnologia, seja proprietária ou não. Então, a missão da Mozilla é sempre oferecer uma alternativa e, com esses projetos, alavancar o desenvolvimento de padrões web abertos, contribuindo assim para a Open Web. Então, o mercado mobile hoje ele é muito grande e a Mozilla está entrando com boas parcerias com grandes empresas multinacionais ao redor do mundo e grandes companhias telefônicas. Então, é um mercado que tem espaço para todo mundo. O objetivo da Mozilla não é dominar o mercado, é fazer parte do mercado, oferecendo alternativa aberta, usando essas tecnologias web. Ok. Bom, em relação ao Firefox, o kit de desenvolvimento do Firefox já está disponível? Como é que é esse processo para que um desenvolvedor começar a desenvolver para o Firefox OS? Sim. Quem tem interesse em desenvolver aqui no Brasil, eu recomendo acessar o site da comunidade brasileira, que é o mozillabrasil.org.br. Então lá tem um conjunto de informações, links de contato, onde o desenvolvedor interessado ele pode buscar informações, ou ele pode acessar o próprio site da Mozilla, que já tem bastante coisa traduzida, mozilla.org, ou então ir direto no site da MDN, que é a Mozilla Developer Network, que é develop.mozilla.org, onde é um repositório de documentações para desenvolvedores e todas as APIs, toda a documentação necessária para iniciar o desenvolvimento de um aplicativo para o Firefox OS já está disponível e muitas partes já em português. Bom, legal. Para você que está pensando em desenvolver então para o Firefox OS, tá aí boas dicas do Rodrigo Padula. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Aí o aparelho, né? O aparelhinho já. Esse é o protótipo, é um Developer Preview, que foi desenvolvido pela Geeksphone da Espanha, que já está rodando Firefox OS. Então, desde a Campus Party, que a gente está divulgando e mostrando esse aparelho, todos os membros da comunidade brasileira e até os desenvolvedores interessados que queiram ter um protótipo, pode solicitar protótipo para a Mozilla, é só entrar com propostas de projetos e solicitar esse telefone que vai ser avaliado e você pode receber esse telefone em casa para desenvolver, praticar e depois, se não estiver mais utilizando, devolver para a gente ou passar para um outro desenvolvedor. Legal, boas dicas aí. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela disponibilidade de estar aqui e até daqui a pouco mais algumas entrevistas para você. Vamos agora ao resumo da semana que começou no dia 30 de setembro. Para evitar crimes, o Senado aprova venda mais rígida de celulares pré-pagos. A medida está prevista no projeto de lei do Senado 444 de 2012 e que foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação do Senado. A proposta de autoria do senador Eduardo Lopes exige que o comprador de celular compareça pessoalmente à loja com um documento de identidade original para ser cadastrado nas operadoras. A ideia do autor é dificultar a realização de crimes com a utilização de celulares pré-pagos vendidos indiscriminadamente sem cumprir as normas de cadastro. A proposta também inclui que a guarda da cópia dos documentos de identificação dos usuários apresentados no ato do cadastramento seja recentralizado nos prestadores de serviços de telecomunicações. Essa é uma medida importante, pois muitos fraudadores e criminosos se escondem por trás de dados falsos associados a números pré-pagos.
E o cybercrime atingiu 22 milhões de brasileiros só no último ano. Um estudo publicado pela empresa Symantec informa que 22 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de ataque virtual no último ano e essa prática está cada vez mais sofisticada. Esse tipo de ataque gerou nos últimos 12 meses mais de 18 bilhões de prejuízo. Entre os usuários de smartphones, 57% dos entrevistados contaram ter sido vítimas de crimes virtuais. A estatística é acompanhada de outra que ajuda a explicar a insegurança. 61% deles disseram utilizar redes de Wi-Fi públicas ou inseguras. De acordo com o levantamento, 49% dos consumidores afirmam usar seus dispositivos móveis pessoais para o trabalho e lazer, o que possibilita riscos de segurança para as empresas ao potencializar o acesso dos cybercriminosos a informações valiosas. Apesar de quase metade dos usuários de smartphones se importarem com seus dispositivos e usarem-os integralmente, eles não os protegem. Segundo o estudo, 48% não têm cuidados básicos como a utilização de senhas, software de segurança, além da realização de backups de arquivos. Este é um comportamento completamente vulnerável que coloca o indivíduo e a sua identidade digital em risco. Assim, tome cuidado e evite problemas. E a Adobe caiu. A Adobe assumiu nesta quarta-feira que seus clientes foram afetados por um cyberataque maciço em seus servidores. Segundo a empresa, cerca de 2,9 milhões de usuários dos seus produtos tiveram suas informações pessoais expostas como nome dos clientes, número de cartão de crédito e débito, incluindo também a data de validade. Os clientes afetados receberão um e-mail avisando do ocorrido e solicitando a mudança de senha de acesso. Além disso, a empresa também registrou o acesso ilegal aos códigos-fonte de vários produtos. Não existe nada 100% seguro. Assim, a pergunta não é se acontecerá um ataque, e sim quando que ele vai acontecer. E agora uma notícia curiosa. Pela primeira vez, a maioria das casas no Brasil utiliza apenas celular. Um estudo feito pelo IBGE mostrou que pela primeira vez o celular é o único serviço telefônico de mais da metade das residências no Brasil. A pesquisa revelou que 51,3% dos domicílios brasileiros utilizam apenas o celular. Isso representa 32,2 milhões de casas. Essa transição já era prevista de acordo com os dados do mesmo estudo realizados em 2011, quando o estudo revelou que 49,7% do total de residências já adotavam o celular como único serviço telefônico. Isso mostra a importância da telefonia celular e principalmente indica para a Anatel a necessidade de acompanhamento de perto dos serviços prestados por essas operadoras. Uma ameaça à segurança dos usuários de dispositivos móveis está se espalhando a partir do programa de mensagens instantâneas WhatsApp. A armadilha começa com uma mensagem inocente sob o título de You have a new voicemail, ou seja, você tem uma nova mensagem de voz. E inclui um botão de play que redireciona o usuário a diversos sites que contêm um arquivo suspeito para download. Esse arquivo contém o Trojan Kunlos, conhecido por roubar senhas e dados privados. A solução é ficar atento e ao receber a mensagem, ou se receber a mensagem, basta fechá-la e apagá-la. O Comitê Gestor da Internet no Brasil publicou um alerta a todos os provedores e administradores de sistemas autônomos sobre a importância da efetiva migração para o IP da versão 6. Segundo o CGI.br, o IPv6 é responsável por apenas 0,5% do tráfego gerado na internet brasileira. Hoje, o que nos deixa abaixo da média mundial, que está entre 1,75% e 2%. Só para termos uma ideia, na França essa proporção é de 5% e na Alemanha 4,5%. A situação é preocupante, pois a previsão é que os blocos IPv4 cheguem ao fim no país ainda no primeiro semestre de 2014. A partir daí, só será possível distribuir endereços IPv6 e esses primeiros usuários do IPv6 correm o risco de não conseguirem acessar vários sites brasileiros porque não têm ou não foram migrados para o IPv6. Bem, o programa Vida Digital fica por aqui. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Para rever esse e outros programas, acesse o site tv.espiritolivre.org/vida digital. Você pode acompanhar e rever minhas publicações através do site gilberto.sudré.com.br ou através do Twitter, no endereço twitter.com/gilbertosudré. Um grande abraço a todos.